Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Continuando nossas aulas ali, vamos ver a parte do caule, né? Então, lá na página 20, o caule, ele é uma parte da planta que tem principalmente a função de condução de substâncias e sustentação. Ele é um órgão junto com as folhas que compõe o sistema caulinar, tá? Os caules e as suas folhas são intimamente associados em seu desenvolvimento. As folhas elas brotam da região periférica do caule e são dispostas de acordo com a organização do sistema vascular. A planta pode crescer por toda a sua vida graças ao meristema dela, né? O crescimento primário ocorre no sentido longitudinal, alongando a planta, e o crescimento secundário promove a largura da planta, tá? A separação dos tipos de caule, então, eles são separados. O tronco é o caule vertical, encontrado nas árvores e plantas de maior porte, né? Os rizomas são os subterrâneos e crescem horizontalmente, são longos e bem delicados. Os estolões são alongados e crescem horizontalmente ao longo da superfície do solo. Os tubérculos, que são aqueles que têm função de armazenagem, tá? No caso da batata, por exemplo, na sua superfície tem algumas depressões que surgem protuberâncias, que são as gemas de brotamento, né? Os bulbos são aqueles caules modificados que tem forma de cone, possui uma gema bem grande e muitas folhas modificadas. Dentro deles a gente tem a cebola e o lírio, então são aquelas camadas que são formadas. As gavinhas são uma modificação bastante comum do caule, tá? Em alguns casos da folha, eles auxiliam na sustentação e se enrolam em volta de estruturas de suporte, tá? Que são utilizadas como suporte. No caso, as videiras. Então, aquelas modificações que ocorrem nas folhas, ela que auxilia a fixação do caule em algum substrato, tá? As funções desses caules, então, eles possuem duas funções principais: suporte e condução de substâncias, tá? A condução de substância são as substâncias que são produzidas nas folhas, a seiva elaborada, elas são transportadas pelo caule através do floema, tá? E esses compostos eles são elevados para todas as partes da planta, onde eles vão ser consumidos. O transporte da seiva bruta, água e sais minerais, ele é feito pelo xilema, indo das raízes até as folhas. O suporte da estrutura vegetal, o caule vai sustentar todas essas folhas, tá? De modo que elas fiquem em condições para que elas recebam luz para poder realizar a fotossíntese. E a armazenagem, né? Que são os caules subterrâneos, que são adaptados a armazenar substância, como é o caso da batata. Das estruturas, a estrutura do caule, ela é separada em desenvolvimento apical, né? Então, o caule ele cresce a partir do ápice de um meristema primário. O meristema é aquele tipo de tecido que produz células indiferenciadas, e essas células são usadas para o crescimento da planta e também é chamado de gema. Lá na minha estrutura do embrião, na estrutura da planta, antes dela germinar, é constituído de um caule, né? Uma ou mais folhas rudimentares e um meristema apical. Com o seu desenvolvimento, são formadas novas folhas a partir da gema apical e o caule cresce. À medida que esse caule se alonga, ele se diferencia entre nós e entre nós. Os nós são são as regiões do caule de onde vão sair as folhas dele. E os espaços entre um nó e outro é chamado entrenó. Nesse ponto é onde vai surgir as gemas laterais nas axilas das folhas, que são aquelas protuberâncias que vão originar os ramos laterais desse caule, tá? Então, pessoal, eles se separam, né, quanto à sua função. Então, além do caule servir de suporte mecânico para as folhas
e para as estruturas de reprodução vegetal, eles também são responsáveis pela condução de águas e sais minerais para essas plantas, tá? E aí, o que acontece aí? Dentro desse transporte de substância tem aquela divisão entre os vasos condutores de seiva bruta e os vasos condutores de seiva elaborada nos vegetais superiores, tá? Elas são produzidas então para utilização das demais regiões da planta, e isso estabelece a conexão entre todos os órgãos do vegetal. Além dessa função básica, né, alguns caules vão reservar aquela quantidade de água como estruturas de propagação vegetativa. O caule se origina lá no hipocotilo do embrião. O embrião totalmente desenvolvido consiste de um eixo hipocotilo-radicular e apresenta duas partes, tá? Uma porção superior ou um ou mais cotilédones e um primórdio de gema. Esse primórdio de gema ele pode ser um grupo de células bem diferenciadas ou apresentar uma diferenciação com uma porção caulinar, que é chamado epicótilo. Ele forma um pequeno eixo, nós e entre nós, curtos, tá? Portanto, um dos mais primordiais das folhas, porque é eles que vão fazer a brotação das folhas e da estrutura do caulinar, né? Auxiliar na estrutura caulinar. O caule, tal qual a raiz dele, é constituído pelos 3 sistemas de tecido: o sistema dérmico, o sistema fundamental e o sistema vascular, tá? As variações observadas nessas estruturas primárias do caule, das diferentes espécies e nos grandes grupos vegetais, estão relacionadas principalmente com a distribuição relativa do tecido fundamental e dos tecidos vasculares, tá? Nas coníferas e nas dicotiledôneas, o sistema vascular geralmente se parece com um cilindro oco e é delimitado por uma região interna, a medula, e uma região externa, o córtex. Lá nas monocotiledôneas, os arranjos mais comuns são os feixes vasculares, tá? Eles apresentam uma distribuição bem caótica por todo o caule. A epiderme caulinar se deriva da protoderme e geralmente é uniceriada, formada lá por células de paredes cutinizadas, né, que são revestidas por uma cutícula. Nas monocotiledôneas elas não apresentam crescimento secundário. As células da epiderme elas vão se desenvolver de paredes secundárias lignadas, tá? O córtex da célula vegetal, ele é uma estrutura primária, né? Apresenta parênquima aclorofilado na periferia e frequentemente apresenta parênquima como tecido de sustentação. Pode aparecer em camadas mais ou menos contínuas ou em cordões nas arestas ou formando saliências no órgão, né? Em algumas plantas, especialmente nas gramíneas, é o esclerênquima que se desenvolve como tecido de sustentação sobre a epiderme. Aí ele se divide o que? Lá no meu sistema vascular do caule, né? Eu vou ter o pericíclio, que é a região mais externa do cilindro vascular, e pode ser constituído de uma ou mais camadas de parênquima. No caule, o pericíclio nem sempre é facilmente visualizado como na raiz. No entanto, ele está sempre presente logo abaixo da endoderme. Os tecidos vasculares do caule, ao contrário do que é observado, né, nas raízes, eles vão formar essas unidades, denominadas feixes vasculares. O feixe vascular, ele geralmente parece como um cilindro oco entre o córtex e a medula. Então ele pode assumir padrões mais complexos. Em algumas espécies, os feixes vasculares eles ficam bem próximos uns dos outros, tá? E o cilindro vascular parece contínuo, mas ele é constituído frequentemente por feixes bem separados uns dos outros, tá? E esses feixes contêm o floema dos dois lados do xilema. Então eles são bicolaterais, tá? A estrutura básica do caule, ela é formada dessa forma, então, tá, pessoal? De toda a organização dos vegetais. Aí os caules aquáticos são aqueles que são adaptados ao ambiente aquático, tá?
Geralmente eles são aclorofilados e possuem o parênquima em grande quantidade. Como você tem uma diminuição no tamanho dessa estrutura vegetal, o repasse de substância também é diferente, tá? Ele não possui estruturas bem diferenciadas de condução como o xilema e o floema, tá? Espero que tenha entendido. O pessoal segue o conteúdo. Depois a gente vai ver a folha. Achei melhor colocar assim, que vocês veem um pouquinho por vez e é melhor absorvido o conteúdo, tá? Fiquem bem, um grande beijo e até a próxima aula.